Sejam bem-vindos a esse episódio de Natal do podcast Domus Áurea. Meu nome é Paula Matos. É uma grande alegria poder estar aqui celebrando o Natal da Domus Áurea com esse presépio maravilhoso e essas pessoas incríveis nesse lugar que é para a gente lembrar aonde deve estar a nossa esperança. Hoje, sejam bem-vindos, Márcio, Jerusa e Catiane, nosso trio que está sempre conosco nos nossos podcasts. A conversa de hoje será com a Maria Francisca, que trabalha com a formação de famílias há mais de 40 anos, através da Rádio Mãe de Deus. Que alegria tê-la conosco, seja bem-vinda. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui e de poder dizer algo para aqueles que nos assistem. Muito obrigada. Que alegria, muito obrigada a nós. A querida doutora Caroline Cristofari, que é ginecologista, especialista em fertilidade natural, na Protecnologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, querida Paula. Também é uma alegria enorme poder pensar, conversar um pouco sobre o Natal, sobre esse tempo tão especial da nossa fé, da nossa vida, Então, obrigada pelo convite. E o Lorenzo, que veio contar para nós hoje uma história, Vai contar como esse Natal se tornou um Natal diferente, não é mesmo? Com certeza. Agradeço o convite de vocês todos. É muito especial estar aqui e ainda mais por ser num Carmelo. A primeira vez que eu estou no Carmelo, eu sou devoto de Santa Terezinha. Então já está sendo uma experiência muito, muito especial para mim. Que alegria. Então a gente vai começar com uma oração. Vou pedir para a senhora fazer, pode ser? Pode, com muita alegria. Quero convidar você que está conosco, nos assistindo, para que tenha um desejo. Porque o que vale diante de Deus é o tamanho e a profundidade do desejo que temos. Então vamos ter um desejo de que o nosso coração seja a manjedoura. Não temos muitas coisas para te oferecer, Jesus. Mas tu também optastes por uma gruta de pedra, um estábulo. E um dia eu perguntei a Jesus, que ideia, Jesus, escolherem um estábulo, uma gruta de pedra para nascer. Por que, Jesus? Com tantas outras opções. E Jesus me respondeu, porque o teu coração não é diferente de pedra e estábulo. E eu quis nascer assim para que ninguém recuse dar-me o espaço. Então, tenha o desejo profundo, o tanto que você pode hoje, e diga para Jesus, venha para a minha gruta. Venha para a minha gruta. E sei que tu quisestes nascer ali e ter como berço a manjedoura. Por quê? Porque ali era o lugar dos alimentos dos animais. E tu és o único alimento. Tu és o pão que veio do céu para nós. Por isso, aceitemos este desejo de Jesus de nascer no nosso coração. E que Nossa Senhora e São José, que certamente ao entrarem naquele lugar, prepararam um pouco, limparam o pouco que puderam, que eles, José e Maria, estejam limpando, aperfeiçoando o nosso coração. E se for assim, teremos de verdade um feliz Natal. Roga por nós, Sagrada Família, para que sejamos dignos de todas as promessas do amor do Pai. Amém. Amém. Então vamos lá, Lorenzo. Por que esse Natal está sendo diferente para você? Conta pra gente. Esse vai ser um Natal bem diferente para mim, que aqueles que me conhecem, a Jerusa, o Márcio, a Chiara, vai ser o meu primeiro Natal realmente como católico. Eu era agnóstico, passei ali por
por um tempo também pelo espiritismo, estudei algumas outras religiões, mas me converti realmente no final do ano passado, dia 16 de dezembro de 2023. Eu falei assim, vamos seguir a religião católica mais a sério. Mas mesmo eu falei isso e quando parece que sempre que a gente faz uma promessa para Deus, Deus gosta de ver a gente, gosta de ver não, mas ele cobra a promessa. E daí ele me cobrou a promessa, eu fiz essa promessa para ele e nos 2, 3 finais de semana seguintes, nos domingos seguintes, eu já estava na praia ano passado e eu faltei à missa porque eu não queria acordar mais cedo no domingo. Então vai ser agora, já com uma vida de oração mais ativa, com uma vida em equipe, conheci outros jovens católicos, outros amigos que vêm me apoiando nessa minha caminhada da fé. Vai ser realmente o primeiro Natal que eu vou passar não para receber algum presente, não para estar na praia com amigos, me divertindo, mas um Natal que eu vá refletir sobre o nascimento de Cristo, que eu vá me lembrar de todas as histórias, que eu vá me relembrar sobre o amor que ele tem por mim, de tudo que ele fez por mim, está fazendo por mim. Então vai ser um Natal, o primeiro que vai ter um significado de verdade para mim. Porque até então, me lembro até hoje, eu ia na casa dos meus avós, que era o costume da nossa família, e eu ia lá para ganhar presente. O meu avô se fantasiava de Papai Noel, fazia barulho debaixo da escada e saía correndo pela casa. A gente achava que era o Papai Noel que estava indo embora. Então está sendo uma experiência especial também no sentido de um aprimoramento da minha fé católica. É o primeiro grande feriado que eu vou passar seguindo a tradição. A própria Páscoa, até então, eu não tinha uma experiência, já acompanhava, já tinha começado a ir na missa, já tinha começado a estudar a Bíblia, o catecismo, mas até ali eu era católico por dizer, ia na missa, e tudo bem, ir na missa, ler a Bíblia, essas coisas são importantes para uma vida católica, mas isso não se resume a tudo que o catolicismo é e tudo que foi a mensagem que Jesus acabou passando para a gente. Eu espero conseguir ter boas reflexões, eu espero conseguir refletir bastante sobre tudo que eu acabei de comentar, e eu realmente torço que a minha família não é católica, e eu realmente torço, rezo bastante todo dia pela conversão deles, e eu espero que nesse primeiro Natal católico da minha parte, eles consigam ver também alguma imagem, alguma coisa que eles possam se inspirar, para também eles começarem a dar os passos na fé, na vida deles. Que amo muito meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu sei que eu vou ter tudo que eu preciso, vou ter uma felicidade plena, caso seja me dada a graça de ir para o céu, mas me pesa o coração muito que pensar que eu estarei separado deles em algum momento. Torço muito, vou continuar rezando muito, espero que seja um episódio na vida deles que impacte eles tanto quanto vai me impactar. E como que foi esse processo? O que fez isso acontecer? Bom, em março de 2023, eu trabalho com investimentos, eu estudo economia, eu sempre me interessei por esse mundo das finanças. E eu acompanho o podcast Os Sócios, é um canal bem famoso, sou bem fã do Bruno Perini. E nesse episódio, num podcast específico, num episódio específico, eles convidaram o Guilherme Freire, um influenciador, acho que talvez todo mundo aqui conheça quem é. E eu fiquei encantado, não tanto quanto o que ele falava sobre fé, mas ele é filósofo. E ele falou muito bem mesmo. E o meu trabalho é puramente fala. Eu preciso conversar com as pessoas. E eu falei, eu quero ser tão culto, eu quero ser tão inteligente quanto esse cara. Eu quero falar tão bem quanto ele. Comecei a acompanhar o conteúdo do Guilherme. E o Guilherme me fez perceber que todo grande homem que eu admirei na minha vida, óbvio, grande homem, admiro meu pai, meus avós e tudo, mas todo grande homem, historicamente falando, era católico ou ao menos religioso. A gente tem Shakespeare, tem Napoleão Bonaparte, que se converteu no final da vida, Dostoiévski, e eu fiquei bem intrigado com isso, porque apesar de nunca ter tido uma religião fiel, nunca ter sido seguidor de nenhuma religião à risca, eu sempre conversei com Deus de noite. A minha avó me ensinou a conversar com Deus, ela fala assim, agradece 3 coisas do teu dia, pede por 3 coisas,
seja amigo de Deus. E eu não sabia para que Deus que eu estava falando, mas eu sabia que existia alguma coisa ali. Então, essa parte religiosa, essa parte mais relacionada à fé na minha vida, nunca tinha sido mais viva do que além de uma conversa no final da noite. E me intrigava. E isso começou eu tive um motivo para explorar ainda mais esse mundo, agora que o Guilherme me fez perceber isso. E eu dei uma chance. Eu comecei a estudar ao mesmo tempo o islamismo, o budismo e o islamismo, o judaísmo e o catolicismo. E não demorou muito tempo para eu perceber qual religião me parecia mais correta. Eu gosto bastante de filosofia. Acompanhei o Guilherme primeiramente por causa disso. E Sócrates, apesar de ser grego, ele falava muito sobre um Deus desconhecido, o Deus único. Ele acreditava nas entidades, nos daimons, em todos os deuses que os gregos também acreditavam, mas ele acreditava, acima de tudo, que existia um Deus maior, porque precisava ter uma origem, um começo de tudo, e os outros deuses eles não se encaixavam nesse perfil. Eles também não eram perfeitos, eles estavam dentro do tempo, da linha temporal e tudo mais. Então, já com esse conhecimento da filosofia, eu comecei a estudar o catolicismo, e tem uma parte que Paulo vai pregar aos gregos, ele fala: aqui está o Deus desconhecido de que vocês falam, porque tem uma estátua do Deus desconhecido lá na Grécia. Acredito que esteja intacta até hoje. E não me demorou muito para bater a certeza, até porque quando os deuses de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, são muito parecidos com o Deus católico. Então, geralmente, quando duas ciências conseguem chegar numa mesma conclusão, existe uma certeza maior de verdade. Um fundo de verdade. Isso mesmo. Por exemplo, a gente consegue saber que a Terra é redonda, esférica, tanto pela física quanto pela geologia. As duas ciências não conseguem chegar a uma conclusão, então a gente tem uma certeza maior. Então, se a própria filosofia está entregando uma resposta de como Deus realmente é, e a teologia católica nesse caso, entrega uma resposta quase que assim, muito próxima, quase que exata, eu cheguei à conclusão que aquilo ali foi a primeira coisa que me fez convencer. Daí eu comecei a estudar livros mais católicos não, mais religiosos. Por exemplo, Fédon é um livro do Platão que fala sobre a imortalidade da alma. Tem o Banquete, que é um livro que não é tão religioso, mas ele fala sobre amor, também do Platão. E outros tópicos. Aristóteles tem o próprio argumento do primeiro motor imóvel. E tudo isso me fez chegar à conclusão assim, ok, Deus existe. É exatamente o mesmo Deus, bate certinho com o que o Deus católico está falando. E o Deus da minha avó. O Deus da minha avó. A minha avó que nunca tinha pego um livro de filosofia, nunca tinha estudado nada, a sério. Ela só fazia as tradições. Ela tinha um conhecimento muito certeiro, uma cultura sábio. muito sábia, assim, uma cultura perdão, vó, mas uma cultura assim do povão. Popular, bem popular mesmo. E ela teve uma profundidade. Tanto é que Jesus fala que revelou aos pequeninos, mas não aos grandes da época. Então, cheguei à conclusão, ok, é o Deus católico, bate certinho. E daí eu comecei a estudar realmente o catolicismo. Eu vi que bastava ter um milagre concreto para me converter de fato. E eu vi que tinha diversos milagres eucarísticos, diversos milagres dos próprios santos que a gente vê aqui. E a própria ressurreição de Jesus, existe mais registro histórico que de que Jesus existiu, morreu, ressuscitou, do que o próprio Platão existiu, do que o próprio Sócrates existiu. Sócrates não escreveu um livro, não existe uma coisa que ele deixou no mundo, senão as falas dele. E o que a gente tem hoje dele, a gente tem por meio dos alunos dele, principalmente por Platão. Então, assim, as pessoas elas são muito céticas nessa questão da religião e tão profundos, fazem questionamentos, parecem tão bravos às vezes, mas nunca pararam para se questionar outras coisas. Alexandre o Grande também, a gente tem muito mais evidência de Jesus e tudo mais. E a partir daquele momento, quando eu me toquei disso, eu me lembro exatamente como eu comentei mais cedo, dia 16 de dezembro de 2023, eu estava voltando de um aniversário num bar ali em Porto Alegre,
Não, e assim, eu não fiz nenhuma loucura. Não foi uma... Nada demais. Nada demais. Eu fui no aniversário, me lembro que nem bebi, voltei para casa no Uber e olhando na janela do Uber, eu pensei assim, cansei dessa vida, não quero mais isso para mim. Não tem sentido. Não tem sentido. É uma vida que o lado racional já tinha me convencido e agora o coração pegou igual. Porque é difícil explicar para os meus colegas de trabalho, para os meus amigos antigos dessa outra vida, que a minha vida, eu já experimentei os dois mundos. Eu experimentei o mundo do mundo, e eu estou experimentando agora esse mundo, tentando transcender, como o Guilherme Freire gosta de falar bastante. E a vida é muito menor assim. Eles olham para essa vida e eles veem só não na minha vida. Que eu digo não para isso, eu digo não para aquilo, que eu tenho que me conter para isso daqui, aquilo dali e aquilo lá. Só que eles não sabem que quando eu digo não para essas coisas, eu estou dizendo sim para uma outra infinidade de coisas e de coisas muito maiores. Platão vai falar na República que existem dois tipos de prazeres: os prazeres mais elevados da alma e os prazeres inferiores da alma. O que são os prazeres inferiores? São aqueles prazeres que são relacionados principalmente ao sensitivo e que junto deles vem alguma dor. É como se tu tentasse agarrar um prazer e junto dele, no outro lado, tu é obrigado a agarrar junto uma dor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, fome. A comida ela fica muito mais gostosa quando a gente tem que comer alguma coisa com fome. A água é muito mais gostosa depois que a gente saiu de um jogo de futebol, alguma coisa assim. Próprias relações sexuais, a gente tem toda uma ânsia de tem o ato sexual e depois a gente tem, putz, o que eu estou fazendo aqui? Quem Vazio. que é? Um vazio, é exatamente essa palavra, um vazio. Então todos os prazeres são assim, que eles cansam em algum momento. O Clóvis de Barros, ele gosta de falar muito sobre a pamonha. Ele fala assim, a primeira pamonha que tu come depois de tu tá com fome, ela é maravilhosa. Daí tu come outra, boa ainda. Mas depois tu vai comendo, chega assim, na 20ª pamonha, tu não aguenta mais olhar para a pamonha. Tu tem nojo daquilo. Agora, esses são prazeres inferiores da alma. E os prazeres superiores, o que são? São aqueles que tu justamente nunca se cansa. Por exemplo, o amor. Óbvio, tu vai se machucar romanticamente, tu vai ter coração partido, mas isso não é o amor que está te machucando. É justamente a falta de amor, a quebra de amor, ou o que tu perceber que o que tu achava que era amor não era amor. Tu nunca vai ouvir alguma pessoa dizer, tô cansado que me amem, não quero amar mais e não quero mais ser amado. O amor é um dos exemplos de um prazer maior. O aprendizado, tu nunca vai querer ver alguém, eu tô cansado de aprender, não quero mais aprender sobre essas coisas. Óbvio, alguns assuntos específicos, sim, mas o aprendizado em si não. E entre vários outros exemplos. E quando eu digo não para esses prazeres mais normais, mais normal não, comuns entre o meu grupo de amigos jovens, os grupos jovens do Brasil inteiro, eu estou dizendo sim para justamente esses outros amores. Eu estou dizendo sim para ter um conhecimento, um aprendizado maior do que é a verdade de si. Eu estou dizendo sim para um prazer que não vai ser momentâneo, não vai durar 5, 10, 20 minutos. Vai durar uma eternidade inteira. Vai ser uma felicidade sem nuvens, como Terezinha gosta de falar. Só no céu que a gente vai ter a felicidade sem nuvem alguma. E é difícil explicar para eles, porque eu não tenho como provar. Porque no outro amor a gente tem uma ânsia de ter, e daí quando a gente consegue, a gente tem um tédio de possuir. E nesses outros amores é o contrário. A gente tem um tédio. Eu não acordo todo dia querendo assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler 50 páginas da Bíblia hoje. Mas quando eu leio, depois que eu tô ali no meio, é como eu não quero mais sair. É que nem criança indo tomar banho. Ela não quer entrar no banho, mas depois que entra, não quer sair. Então, é por isso que foi essa a minha história de conversão, e é por isso que vai ser um Natal bem, bem diferente dos últimos. Maravilha. E é interessante, né, Lourenço, que para ti esse conhecimento de Cristo, né, veio mais pela parte intelectual, né, mas e para tua avó, talvez mais por uma sabedoria, né, infusa, né, e Deus está sempre querendo, né, de alguma maneira chegar no nosso coração. E aí pouca ciência, pouca filosofia, junto com o orgulho, mantém esse Deus fora. Mantém esse Deus como
as estalagens de Belém, né? Que já estavam cheias, já estavam preocupadas com outras coisas e provavelmente não queriam uma criança nascendo no meio da madrugada incomodando os outros hóspedes, né? Então, como a Maria Francisca falou, né? Deus se faz o mais humilde possível, né? Para estar no coração de todos. E às vezes pela via intelectual ele abre a porta, às vezes pela dor, às vezes por um momento de alegria muito grande, às vezes um momento de dor. Mas Deus sempre quer entrar, Ele está sempre batendo na porta do nosso coração, né? E que bom que esse Natal vai ser diferente, né? Tu fez já a Eucaristia e Crisma? Fiz mês passado. Pois é, então Eu vai estou na minha ser... 14ª comunhão, inclusive. Que legal. Estou Tá contando. Que ótimo. Que maravilha. E esse Deus, né, se fez um de nós, muito pobre, muito humilde, para que a gente, como a Maria Francisca, ninguém possa rejeitar por uma falsa humildade, dizer eu não sou suficientemente bom para que Deus venha a mim, né? E ainda mais a gente que é católico sabe que ele se fez também pão, né, que é uma coisa, né? Então a divindade inteira se fez uma criança frágil, desprotegida. O ser mais indefeso que existe é um bebê, né? A gente tem alguns bebês aqui, né? E a gente sabe como são indefesos. E aí depois ele se faz uma coisa para estar eternamente conosco, né? Então, realmente é um Deus de puro amor. E conforme a gente vai descobrindo esse amor, não tem fim da conversão, né? Não existe, agora eu me converti, que chega. A gente sempre vai descobrindo mais e descobrindo mais. É bem verdade isso, e o que tu falou de Deus é amor, ele se faz presente na nossa vida de diferentes modos, ele se apresenta para a gente de diferentes modos. Por mim foi por uma via mais lógica. Eu achava que religião e ciência, religião e razão eram coisas completamente diferentes, e eu fui ver que não, que é exatamente o contrário. A religião católica é a defesa da verdade. Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, lá em Porto Alegre, no grupo de jovens do Reino Cristo, tem um rapaz que ele era protestante, família protestante, e ele se interessou por aprender a rezar o terço. Pediu para um padre, que ele estudava numa escola católica, pediu para um padre ensinar ele a rezar o terço, e ele foi rezando, rezando, e foi por ali que ele se converteu. Ou seja, Deus aparece para a gente das maneiras mais sublimes e indiretas que a gente possa imaginar. A gente está vendo um movimento, né, tu falavas da tua avó, a gente está vendo um movimento de jovens, né, de resgate, de verdadeiro resgate dos jovens, né? É aquela coisa assim, os nossos pais quebraram com a tradição, né, com a revolução sexual ali em 1960, 70, e agora nós temos que buscar lá atrás com os avós, né, aquele modo de vida, de viver mais santamente, mais correto, né, mais uma coisa assim que a gente não teve com os pais. A gente não tem assim, muitos de nós, né, não todos, mas a maioria, não tem esse imaginário formado assim de ver o pai, a mãe rezando, indo para a missa, sendo bom católico. E a gente tem os avós que foram, né? Então, eu vejo assim esse movimento de muitos jovens hoje. Na minha época de jovem, a gente ouvia os padres falando: você tem que ter castidade, você tem que seguir os 10 mandamentos para ser pelo menos uma pessoa e não ser um animal e tal. Mas agora, os meus filhos, eles já conseguem enxergar, né, um certo... assim, sem que ninguém fale para eles, é uma coisa assim mais natural, uma naturalidade nessa vida mais moral. Então, né, o que me chama a atenção é que a gente tem que voltar lá e olhar para os avós, para os nossos avós, como que eles eram, como eles viviam, o que eles pensavam, porque teve uma quebra aí muito grande por causa da Revolução. Mas eu tenho visto, para grande esperança nossa, eu tenho visto um renascimento católico bem forte entre os jovens. Eu passei ali desde março da minha conversão até as enchentes que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, indo na missa sozinho. Eu ia na igreja auxiliadora ali em Porto Alegre, e na paróquia auxiliadora ali em Porto Alegre, e eu ia sozinho na missa de domingo às 10 da manhã. Nunca tinha visto outra pessoa. Eu era a pessoa mais jovem
por 1/3 da idade da segunda pessoa mais jovem que estava ali. Mas daí teve as enchentes, conheci o pessoal do Reino Christi, me botaram dentro da família deles, de vocês. E quanto mais eu vou cutucando, mais eu vou encontrando outros jovens católicos que eu não fazia ideia de que imaginava, que a princípio a igreja católica era só coisa de velhinho, de adulto, de gente que já está mais desesperada. Não. Tem muita gente jovem, tem muitos movimentos que eu não fazia ideia de que existiam e que eu fico feliz de não só fazer parte, mas poder estar trazendo mais gente ainda para dentro desse novo mundo. O Lorenzo falou, né, que Deus é amor. E no evangelho de hoje, o anjo apareceu para São José, né, e disse para ele não ter medo de receber Maria, né, porque era um plano de Deus, né? E Deus fala muitas vezes para nós, não tenha medo, não temas, né? E agora a minha pergunta é para a doutora Carol. A gente tem visto muitos casais com medo de ter filhos, né? Sempre adiando, ou muitos nem tendo filhos. E eu gostaria de saber da tua experiência. Quais são as causas disso e quais as consequências, né, de adiar essa decisão? E esse plano de amor de Deus, né, na tua história, na história das pessoas que você acompanha. Então, esse medo, né? A causa do medo, eu diria que vem muito, assim, gente, já fazendo um link com o que ela falava antes, né? Esse medo diante da própria fertilidade, eu vejo que é realmente fruto da visão atual que se tem da fertilidade, que mudou absurdamente, né? Eu gosto até de falar isso nas consultas, eu digo, vamos filosofar um pouco sobre fertilidade, né? E é interessante a gente perceber, né? E não é uma opinião, é fato, né? Vamos pensar que desde que o mundo é mundo, até pouco tempo atrás, até a década aí de 50, 60, o ser humano vivia a própria fertilidade de uma única forma, né? Que a gente poderia dizer de uma forma natural, né? Porque, enfim, as pessoas tinham suas relações sexuais e os filhos vinham ou não vinham, né? Conforme, entre aspas, a natureza determinava, né? Mas, realmente, devido a um contexto, né, em que cabe tudo isso que foi falado, a questão da revolução sexual, auge do movimento feminista, né, pós 2 guerras mundiais, a mulher cada vez mais assumindo o mercado de trabalho, né, e depois, assim, se a gente fosse colocar um fato concreto, né, a própria, em 1957, o lançamento da primeira pílula anticoncepcional, então tudo isso gerou uma grande mudança na mentalidade né, de como lidar com a fertilidade, né? O próprio anticoncepcional, quando ele traz essa capacidade para o ser humano de separar o aspecto prazeroso, unitivo da relação sexual do aspecto procriativo, né? Ele causa essa ruptura desse potencial do ato conjugal e isso teve, claro, suas consequências, né? E isso tudo em nome de uma tal liberdade sexual, né? Que é algo entre aspas mesmo, porque a gente olha os frutos dessa liberdade, né? Bem como o Papa Paulo VI falava na encíclica Humanae Vitae, né? Como uma previsão, né? Do aumento do número de divórcios, a objetificação da sexualidade, do corpo da mulher, a quantidade de filhos vivendo sem os pais. Então, tudo isso é fruto, né, dessa mudança que trouxe o anticoncepcional e todo esse contexto, e também o medo, né, porque a partir disso foi se construindo na cultura, no imaginário das pessoas, essa ideia tão triste de que o filho é gasto, de que o filho é uma dívida. Eu gosto muito do catecismo quando ele fala que o filho não é uma dívida, ele é uma dádiva, né? O dom mais precioso do matrimônio é o filho, é a vida humana, né? E parece tão óbvio quando a gente fala isso, mas não é tão óbvio nas pessoas com quem a gente convive, né? Enfim, a gente percebe essa grande dificuldade de ter essa hierarquia de valores, né? Então a gente vai vivendo, vai construindo a nossa vida, a gente vai achando que a gente precisa, né, estudar e depois fazer isso, aquilo, depois tem que ter a casa, depois tem que ter o carro, e o filho é só mais uma das coisas desse plano, né? Enquanto que não é exatamente assim, né? Quando a gente assume um matrimônio, a gente entende, né, ou deveria entender, que é uma missão, né? O filho
ele é uma missão que nós estamos ali assumindo. É uma daquelas 3 perguntas que o sacerdote nos faz, né? Se nós estamos dispostos a receber os filhos que Deus tem para nos mandar. Então, veja que não é só mais uma coisa dentre essa lista que a gente gostaria de ter, fazer, conquistar, né? Na verdade, o filho é mesmo um dom, né? Não é nem um direito. E eu vejo muito isso assim na prática, né? Até com os pacientes que eu atendo, assim, como a gente vê que a vida é um milagre, é um mistério, né? Porque de fato não está totalmente nas nossas mãos, né? Então, respondendo à tua primeira pergunta, a causa é isso, a causa é uma cultura que nós recebemos podre, né? Infelizmente, se vou usar essa palavra forte, mas é bem isso, né? Porque é algo que nos afasta daquilo que é mais natural, mais óbvio, né? De que nós nascemos para ser férteis, né? E isso é um presente, isso não é um fardo, né? Menstruar não é um fardo, ter um filho não é um fardo, é um presente, uma potencialidade que nós recebemos que nem se compara, como eu digo, ao cargo mais alto que alguém pode ter depois dos seus mestrados e doutorados e pós-doutorados. Então, a sua capacidade de ter um filho, de ter uma família, de educar esse filho, né, é algo que transcende mesmo. É claro que, olhando por um olhar puramente matemático e racional, a gente entende quem acredita que um filho dá custo, dá gastos, a gente sabe que é. A preocupação, fato, né? Mas não é só isso. Né? A gente está falando de uma alma, a gente está falando de alguém que vai começar a existir e ver a face de Deus até por toda a eternidade, nem sem fim, e que um dia vai poder olhar para nós e dizer obrigada, porque eu existo, porque você colaborou, você deu o seu sim. Né? É um mistério, por que Deus quis que a nossa liberdade participasse de algo tão grande, né? Então, o medo é, na verdade, um desconhecimento de tudo isso, né? E parece óbvio por um lado, mas realmente são verdades tão simples, mas que precisam ser ditas, e a gente precisa acordar para essa realidade, né? E você perguntava também das consequências. Então, eu também vejo muito essas consequências do medo, as consequências de postergar os filhos, né? Porque a gente enfrenta os limites biológicos, né? Então, muitas vezes a consequência é a dificuldade de chegar a essa gestação tão sonhada, né? Muitas vezes a pessoa passa anos construindo tudo isso, e quando chega aquele momento em que ela vai chegar, talvez, né, quando ela mesma se dá por conta do quanto ela gostaria de ter aquele filho, né? Infelizmente, aquele ápice da sua fertilidade já passou, né? E aí começam muitas dúvidas, muitos medos, muita espera, muitos exames, muitas angústias. E a gente sabe, eu sei muito bem o quão é difícil tudo isso, né? Então, muitas vezes eu vejo a consequência assim do arrependimento, sabe? Do arrependimento de não ter aproveitado esse dom enquanto havia mais tempo, enquanto havia mais saúde. Então, é algo que também tão básico, mas nós mulheres especialmente precisamos acordar, né, para essa realidade de que o nosso corpo, nós temos uma alma eterna, mas o corpo não é eterno, né? O corpo tem os seus limites e nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos ouvir os sinais do nosso corpo, né? A nossa biologia diz qual é o auge da nossa fertilidade. E se nós vamos postergando isso em nome de tantas outras coisas, depois, muitas vezes, eu vejo assim, o arrependimento, a tristeza de não conseguir alcançar essa gestação, né? Então, isso é algo que, né, você também me perguntava sobre a questão da minha própria vida, da minha experiência. Então, eu diria a minha experiência assim mesmo com isso. Assim, hoje, o que eu mais trabalho é com casais com infertilidade, né? E, na verdade, eu diria que eu trabalho com os dois extremos, né? Então, eu vejo muitas mulheres com muito medo de largar o anticoncepcional, com muito medo de engravidar, como se fosse algo assim, pior coisa do mundo. Exato, como uma coisa assim que amedrontadora, e que se você não fizer alguma coisa, você vai acabar engravidando, como se fosse uma rasteira que a vida te dá, e não é bem assim, né? Então, a gente vê eu vejo tantas mulheres acordando, né, para isso, para o seu próprio corpo, para a sua própria fertilidade, vivendo realmente assim os bons frutos de compreender o seu corpo, de ter a sua libido de volta, de ter a sua saúde de volta, de entender de fato quais são os seus problemas de saúde, que muitas vezes, quando se está usando algum anticoncepcional, você não percebe, né? E, por outro lado, sim, esses casais que tanto sofrem e esperam e buscam,
né? E, enfim, essa espera por uma gestação que muitas vezes não acontece, ou acontece, mas acontecem perdas no meio do caminho, pelas mesmas causas. Então, é uma experiência assim, muito rica, de bastante sofrimento, que eu acompanho, assim, das famílias, das mulheres. Mas é isso, assim, a gente vê a beleza do plano de Deus, né? Como Deus é perfeito e a nossa fertilidade é tão maravilhosa, é um potencial tão grande, né? É tão triste essa visão da fertilidade como um fardo. A fertilidade é uma graça, né? E é isso, assim, é isso que eu tento tanto viver quanto falar e experienciar no consultório, né? A Carol falou sobre o desejo, né? O desejo de muitas mães e pais que não conseguem engravidar. E se a gente analisar como Deus desejou estar no mundo, foi através de uma gravidez, né? Nós estamos agora no Advento e Nossa Senhora é lembrada grávida, gestante. E, ao mesmo tempo, eu fui gestante por 6 vezes. É tão impressionante nós termos dentro de nós a capacidade de proporcionar que um ser humano seja gerado e vá se desenvolvendo de 2 células para aquilo que nós somos hoje, com um DNA único, que ninguém teve, ninguém vai ter. E, ao mesmo tempo, como é impressionante que Deus tenha se feito também assim um bebê, né? Então, isso fala muito do ser. E talvez esse resgate, né, isso que nós estamos falando do Natal, seja lembrar as pessoas de que elas não são máquinas, que têm que correr e se adaptar a um mundo que não leva elas para lugar nenhum, né? Tem um filósofo personalista que fala: o homem não é o homem o homem da barraca que foi abandonado e que não sabe de onde veio e nem para onde vai, né? Mas o homem é a obra-prima de Deus, que foi criado e gerado por amor numa família, e que ele veio desse desejo de Deus e que ele vai voltar para esse Deus. Então, nós não somos, a nossa vida não é vazia e sem sentido, né? Ela é realmente fruto de um desejo. Então, resgatar a esperança de ser pai, de ser mãe, de constituir um lugar seguro, onde a pessoa... Porque o que é um lar, né? Nossa Senhora e São José criaram um lar longe de casa, num lugar onde os animais dormiam. E por que aquele lugar se transfigurou numa casa de animais para ser um lar? Porque ali existia um amor incondicional, aonde permite que a pessoa seja quem ela é, que ela cometa os seus erros, mas que o amor não muda. O amor segue sendo igual. Isso é um lar. É para onde a gente pode voltar, né? E tem até, eu estudei criminalística como advogada, e eu lembro que tinha algumas pesquisas que diziam que a última palavra que um criminoso fala é mãe. Né? Por mais criminoso que seja, por mais traficante ou, sei lá, piores crimes, a última pessoa que ele lembra, na hora pior da vida dele, é da mãe. Então, veja que vínculo profundo que é a maternidade e a paternidade, e que pobre é a vida de quem não exerce. Nem todos são chamados a gerar, né? Tem pessoas que são chamadas ao celibato, tem os sacerdotes, tem pessoas que não tiveram a graça biológica, né, de gestar, mas todos são chamados a falar, como o Lorenzo falou, a viver o amor, né? Então, acho que é isso que me chamou a atenção, né? Que bom poder resgatar isso. Eu tenho uma dúvida para a doutora, que a senhora falando, eu fiquei curioso de
por que essa quebra no número de filhos por casal é uma coisa que tem se dado mais no mundo ocidental do que no oriental? Porque a gente ainda vê, tem muitos imigrantes, inclusive muçulmanos, que vão para países europeus, e a gente está vendo que eles continuam tendo 4, 5, 6 filhos por casal, enquanto os católicos, os que já estavam lá há mais tempo, caíram para 0, 1, 2 por casal. Por que isso se dá mais do nosso lado aqui? Exatamente pelo mesmo motivo, porque por essa mesma cultura. Então, eles não caíram, digamos assim, nessa armadilha, né? Essas mulheres não usam anticoncepcional, não precisam trabalhar muitas vezes. Então, é outra cultura, né? E não viveram essa armadilha, não caíram nessa ilusão de uma liberdade sexual que na verdade não é liberdade, né? Porque a gente fala entre aspas exatamente por isso, porque a verdadeira liberdade é eu poder exercer o potencial que eu tenho como alguém fértil, né? E não o contrário, não uma libertinagem, não uma armadilha em que eu enxergo um potencial que eu tenho como algo ruim, né? E que acaba me privando de todos esses bons frutos, por exemplo, de uma família e dos seus filhos, enfim, né? De um matrimônio de verdade. Então, veja que os orientais, os muçulmanos, os islâmicos, eles não caíram nessa armadilha, tanto é que é fato mesmo, né? É uma questão numérica, nós estamos regredindo, né? E, inclusive, a própria infertilidade, tão comum a todos nós, digamos, frutos dessa armadilha toda, né, do anticoncepcional e dessa mudança de mentalidade em relação à fertilidade, realmente, a gente vai ver os números, os estudos, né? O número de espermatozoides diminuiu muito em cada ejaculado, né? A capacidade da mulher ovular, até o endométrio de uma mulher, por exemplo, que usa pílula desde os seus 12, 14 anos e que passa a sua vida fértil, toda a sua vida reprodutiva toda usando algum hormônio sintético, é um endométrio que nunca amadurece biologicamente. Então, quando essa mulher muitas vezes vai tentar engravidar, ela desenvolve problemas, dificuldades, porque aquele endométrio nunca passou para a fase que deveria ter passado, entende? Então, é isso, assim, né? Então, a gente sabe que hoje, pelo menos 15% dos casais vão enfrentar a infertilidade, né? É um drama moderno e é fruto dessa armadilha toda que nós falávamos antes e que talvez as outras civilizações aí não vivem, né? Eu acho também que, se a gente voltar na Bíblia, né, a gente tem vários casos em que dizimar a população é uma forma de dominação, né? Então, desde dos varões, né, dos meninos jogados no rio, né, que foi o jeito que os faraós encontraram de manter o povo judeu submisso, né? Depois também Herodes mata as crianças, né? E no Ocidente, para manter o poder, é necessário poucos filhos, a população com poucos filhos. No Oriente, né, na parte muçulmana, é o contrário, eles percebem que a tomada de poder é necessária, e para isso muitos filhos, né? Então, a gente tem que entender que existe um plano, né, de dominação, isso, né, é muito estudado, né, e a gente foi, né, voltando mais atrás na Bíblia, a serpente diz para Eva que vai ser tudo maravilhoso quando ela tomar aquela decisão, né? E dali só vem desgraça, né? E hoje em dia parece que é aquilo, o mundo é a nova serpente, né? Dizendo para as mulheres e para os casais, né? Olha, vai dar tudo errado, tenha medo, a felicidade é o fruto que tu tem que buscar é esse hedonismo, é esse sucesso profissional, é esse sucesso acadêmico, é essa viagem para o exterior, né? É esse divertimento. E é o fruto ali de novo, né? E a gente cai, infelizmente. A gente cai. Toda hora caindo na mesma mentira, né? E o que vem depois? Vem a saída do paraíso, ou seja, muito pior, tudo se torna muito pior. E infelizmente, as famílias estão entrando nessa enganação do mundo. Só que não dá para enganar todo mundo o tempo inteiro, né? Muitas pessoas estão despertando, graças a Deus, e percebendo o vazio, né? O próprio,
as famílias mais cristãs, mais católicas de Itália, Espanha, França, tem muitos filhos ainda. A gente aqui não sabe, né? Por quê? Porque a mídia não divulga isso. A mídia só divulga o que é interessante para o plano, né? O Márcio falou desse medo, né? Mais uma vez o medo. E o medo é natural, né, do ser humano, mas muito se dá pelo nosso imaginário. E eu quero saber da senhora, Maria Francisca, como foi na sua vida os medos que a senhora superou para aderir ao plano de Deus para a sua vida, né, para casar, para ter filhos, enfim, para fazer tudo o que a senhora fez? Para mim, medo é sinal de egoísmo. Medo de ter filho, em outras palavras, é egoísmo. Eu tive 7 filhos. Tive 2 abortos espontâneos, o 4 e o 8. Mas tive 7 filhos e hoje estou com 16 netos. Quando eu digo isso, as pessoas quase desmaiam. Porque eu fui entendendo, principalmente com a intimidade que Deus me presenteou com Ele. Então, eu fui entendendo, e nós já sabemos que a maternidade nasce com a mulher. A mulher já tem esse traço em sua identidade profunda. Não falo só de maternidade física, porque existe a maternidade espiritual também. E uma mãe que tem um filho, né, também tem que exercer sobre ele a maternidade espiritual. Senão perde o sentido. Tanto é que hoje nós temos tão poucas pessoas que resolvem dedicar-se à vida de auxílio, como as congregações faziam e etc. Então, existe a maternidade espiritual e a maternidade física, e as ambas têm que ter também. Então, o que acontece? Nós, mulheres, ao negar este princípio de identidade profunda, nós estamos perdendo muita coisa. E eu fui percebendo também que o homem não nasce com a paternidade. O homem aprende a ser pai, dependendo também do jeito da mãe tratar. O homem aprende a ser pai e a mulher nasce com a maternidade. Então, nós vemos hoje, pelo recuso de maternidade que está acontecendo, como os homens estão se lançando na vaidade. E um homem que se torna vaidoso, ele perde a sua masculinidade. Então, são problemas muito mais sérios e profundos, né? Porém, eu acredito que Deus não vai perder. Deus não vai perder. Por isso, o Espírito Santo está suscitando tantas novas vidas, tantas novas opções. Então, eu lembro que o meu primeiro filho disse, olha, quero que seja presente para ti. E ele tem o nome do pai dele, Mozart. O segundo filho, presente para os avós, tem o nome dos 2 avós. A terceira, eu dizia, tu precisa de uma menina para te cuidar. Porque filho homem não pinta muito desse jeito. Tu precisa. Depois, penso que eu amadureci. E eu comecei a compreender que quando se tem um filho, ele é imortal. Ele é imortal. Ele nunca vai deixar de existir. E isso cresceu tão forte no meu coração que eu quis ter os filhos, entende? Embora, como lá em casa não tinha televisão, a vizinhança queria fazer uma vaquinha para comprar televisão, porque achava que nós tínhamos filho por falta de televisão, né? E não era isso.
eu pensava, é imortal. Esse que eu gero é imortal, né? É claro que depois eles vão ter as suas opções de escolha da eternidade, mas a imortalidade já nasce com eles, já nasce comigo, contigo. Então, esses meus filhos todos, a partir do terceiro, os outros 4, foi assim um desejo infinito de dar a possibilidade da imortalidade. E está muito esquecido isso. Está muito esquecido. E por isso que um filho é o melhor presente, melhor dádiva que um casal pode ter. Olhar e dizer, tu és imortal. Então, me parece que faltam essas coisas tão básicas. E hoje, eu penso e fico curtindo, contemplando a gravidez de Deus. Porque nenhuma mulher faz enxoval antes de estar grávida, né? É óbvio. E Deus engravidou-se de nós. Deus, a Trindade, engravidou-se de nós. Por isso fez o enxoval. Criar as estrelas, a terra, enfim, tudo que criou. E dentro da terra, tantas belezas. Então, as pessoas que nós falávamos dos avós, eles tinham mais contato com o enxoval de Deus. Eles curtiam, eles se encantavam com o embelezamento das coisas. E, a partir deste contato com o enxoval, né, chegavam a Deus. Inclusive, tem uma mística muçulmana que diz assim, se eu te amar só pelo medo de ir ao inferno, lança-me em suas chamas. Se eu te amar apenas pelo prêmio do céu, deixa-me fora dele. Mas se eu te amar por aquilo que tu és, pela tua beleza, pela tua onisciência, enfim, por todas as características de Deus, então não me negues tua face. Então eu penso que é a hora da gente dar um sentido bem mais elevado para essa realidade, entende? E cada um que nasce é único. Tu falaste, né, do dele. É único. Porque Deus não precisa repetir. Ele não repete, ele é eu sou. Não é eu fui ou eu serei. Eu sou o verbo no presente. Então, foi muito difícil, viu? Nossa! Primeiro, eu não tinha vontade de casar. Eu não queria casar. Eu sempre pensei, digo, eu não quero que ninguém mande na minha vida, eu não quero saber dessa confusão. Olha meu plano suicida. Eu gostava muito de dar aula, na minha época, era bom dar aula e se ganhava bem. Eu quero ganhar muito dinheiro dando aula e viajar, passar a vida viajando nas minhas férias, que eram longas naquela época, e morar num hotel. Que eu não queria fazer serviço de casa. Eu não queria saber. Mas meu marido caiu na minha cabeça, entende? Por isso que, às vezes, eu digo, vocês não precisam ficar caçando, ele cai na cabeça. Aí eu vejo gente assim, será que vai cair na minha? Afinal, hoje eu entendo que o matrimônio do Mozart e meu foi uma missão, foi um matrimônio-missão. Foi diferente do mais comum, porque através do nosso matrimônio nasceu também o Carisma Oásis, a comunidade Oásis. E então hoje eu entendo que Deus nos obrigou, entende? Uma vez eu disse para o moço, mas tu me conhecia, tu via. Como tu quis casar comigo? Eles, questão de investimento. Longo prazo. Chorei muito. E muitas vezes eu disse para Jesus, tu me enganastes.
tu me enganastes, porque eu queria morar no hotel, ter muito dinheiro, viajar e dar muita aula. E hoje eu digo, obrigada, porque teu braço forte, muito forte, segurou esse cavalo indomável, né? Então, é impossível você se achar, ou achar Deus sem ser a religião católica, apostólica. É impossível. E hoje nós estamos negando a tradição católica, com esse modernismo, né, todo de porta larga, estamos negando a tradição. E é assim que Deus pensou. Parece coisa, tanto faz se ele pensou, não, né? Mas o Criador pensou, não assim um dia que ele estava de mau humor, mas porque nos gestava. E a grande dor de Jesus Cristo na cruz foi essa, não foi tanto os maus tratos e tudo, mas de saber que muitos não o iriam aceitar. E quem não aceita Jesus Cristo não tem visão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, a minha vida hoje é falar do humano. Eu amo dizer Jesus Cristo, Deus humanado. Essa palavra, homem, me parece que é fraco, mas humanado é extraordinário. Alguém que eu posso dizer, por favor, me abraça, me dá, me aquieta. É fantástico a intimidade com Jesus Cristo. Eu amo. E as pessoas às vezes se assustam e dizem, tu fala com Jesus. Eu digo, tu não fala? Tu está pior. Como tu não fala? Porque é aquele que acolheu o Zaqueu em cima da árvore. Como é que Jesus viu o Zaqueu escondidinho em cima da árvore? Desce depressa, Zaqueu. Eu vou na tua casa hoje. Então, aquele que procura, tu mostrastes uma procura, e Deus se deixa encontrar. Porque o objetivo dele é nos encontrar. O bom pastor, enfim, eu sou apaixonada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, ainda digo, Senhor, eu queria ser mais. Mas, de certo, vai dar. Então, foi um prazer hoje ver o histórico da minha vida, o quanto de humano eu fui descobrindo e vivendo, e o quanto de divino também fui descobrindo e vivendo. Eu estou com 77, e eu já me proibi de fazer mais. Eu quero ficar no 77. Posso envelhecer, mas quero ficar no 77. Por quê? Porque hoje, todas as lágrimas, todas as brigas com Deus, porque se alguém brigou, fui eu. Tudo aquilo que me parecia desastroso. E tem mais. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive uma trombose demorada para ver. Eu rolei em hospitais 6 meses. E o médico me disse que eu estava proibida de ter mais filhos. Tu imagina se ele me diz, não, a senhora fique à vontade. Então, eu entendo que com Deus e uma intimidade verdadeira com Ele, é uma vida muito agradável. É uma vida de bom humor, sabe? Então, o que eu quero dizer para os casais? Só existe amor quando você realmente entender que a vossa união pode produzir, ou melhor, não é a gente que produz, né?
mas ter a possibilidade de gerar alguém eterno. É por isso, imortal, por isso temos a eternidade. Como é que vai botar os imortais aonde? Na eternidade. E está em Jesus Cristo a escolha. Porque se você olhar para a cruz de Cristo, de um lado tinha um que gritava, desce da cruz. Se tu é mesmo quem tu é, desce da cruz e tira a gente. E o outro, olhando para Jesus, disse, Jesus, lembra-te de mim quando tu estiveres em teu reino. Esta é as duas realidades para o ser humano. Aquele que pragueja, que desdenha Deus, e aquele que olha a postura de Jesus Cristo e diz, eu mereço estar aqui na cruz, mas tu não. Mas lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. E Jesus, apesar de tudo que estava sofrendo, ainda olha e diz, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Não é um hoje do nosso tempo, mas é um hoje que não tem fim. É um hoje sem ocaso. Que, pelo amor de Deus. Bom, eu vou parar, eu acho. Porque senão eu tenho a eternidade para falar. Fala. O coração da Chica sempre foi muito apaixonado por Jesus, né? Eu conheci ela falando desse jeito. E até hoje parece que só aumenta esse amor, esse transbordar que ela tem. E por causa do sim dela, então eu conheci o meu marido, que é o sétimo filhinho. O Lucas, na contagem, assim. É porque perdeu um antes, né? É o 7º filho, depois tem o João. Na verdade, teve 9. E perdeu 2. 7 é o Lucas. É o Lucas. E sabe, eu não conseguia amar Deus. Eu pregava todos os outros. Eu não conseguia amar Deus. Eu pregava todos os outros passos do querigma, que é Jesus Cristo, Salvador, pecado, né? Então, quando eu sabia que estava concebendo um filho, eu disse para Deus, chorando, faça que esse seja o maior profeta, o maior discípulo do teu amor. Deus ouviu. Pergunta para ela o tamanho do Lucas. Coitadinho, ele é enorme, tanto para cima como para os lados. Eu disse, poxa, Jesus, tu tem mau humor, viu? Por que tu fez isso com o gurizinho, coitadinho? Porque é o maior de todos. É o maior de todos. Exageradamente o maior de todos. E Deus me disse, o tamanho externo dele mostra o tamanho do coração dele. Sim. Que apesar de ser desse tamanho, ter sido jogador de rugby, ele tem um coração tão terno, tão doce. E um dia ele estava me falando de várias coisas. Eu disse, Lucas, tu não te irrita, tu não... Ele disse, mãe, eu não faço força para ser assim. Para ser bom, eu não faço força. Puxa vida. Então, Deus vai confirmando os desejos que a gente de verdade tem no coração. Olha, hoje eu não posso mais ter filho, mas tenho muitos filhos espirituais. Eu não vou negar minha maternidade. Não tenho mais físico, mas luto pelo Eu sou espírito. uma. Que Exatamente, bom, eu e bem bonita também. Viu, Chica, eu me lembro que eu fui colega do Mozart Júnior, né, o teu filho mais velho, e eu me lembro que na época não tinha celular, a gente falava com a família por orelhão, que nós estudávamos juntos em Porto Alegre. E eu estava atrás da fila quando tu comunicou para o Júnior que estava grávida do João Do Pedro. João Pedro. Isso. Então, eu estava na faculdade. E para nós, assim, foi
um misto assim de Indignação? espanto. Não, indignação não. Mas assim, um espanto e alguma coisa assim, porque como que alguém com 18 anos ia ter um irmãozinho recém-nascido, né? Nesse sentido, sabe? Sim, sim. Então, a gente acompanhou essa história, é muito maravilhosa. Quer falar? A senhora falou, né, no teu testemunho sobre lágrimas e momentos de desespero, né? Então teve sofrimento nessa história. Olha, eu chorava tanto, às vezes lavando a roupa, que tinha mais água nos meus olhos do que da torneira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E depois, o pior, não é tanto o que estava acontecendo, mas a violência dentro de mim por não estar entendendo a realidade profunda do que estava acontecendo. Está entendendo? Eu dizia, mas eu não queria uma casa. Eu queria um hotel. Então, essa violência entre o que eu pensava, porque estávamos no auge do feminismo, pensava nessa mentira de uma liberdade. Então, o que Deus precisou fazer foi educar-me, fazer-me ver o desejo dele, o pensamento dele, a visão dele, não mais a minha. Então, foi algo muito difícil, muito difícil. Mas ele está conseguindo. Ele está conseguindo. Hoje, essa cultura, a gente vê muito esse medo do sofrimento. Por trás de tomar anticoncepcional, por trás de não querer ter filhos, tem muito o medo que o filho sofra. Né? Na própria educação dos filhos hoje, por trás de tudo está o medo que o filho sofra. Então, todo o sofrimento tem que ser evitado. Eu queria que a senhora falasse para nós da importância do sofrimento na nossa vida, na educação, como a senhora falou. A palavra diz que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento que teve. Se tu perguntares para alguém, e se alguém resolver contar a sua vida, se passou muita dificuldade, se chorou muito, se teve muitos desafios, esta pessoa poderá e será fiel. Aquele que teve tudo, não, hoje tu não vai para a aula, filho, está chovendo. Ou tantas coisas nesse nível. Olha aqui, eu sei que tu não gostou do almoço de hoje, então espera que mamãe vai fazer batatinha frita para ti. Nunca teve lá em casa esse negócio. E mãe, essa comida, filho, não vai te fazer falta se tu ficar sem comer hoje. Quando tu crescer e tiver dinheiro, vai no restaurante. Deus me livre. Mas era assim, o que eu vou fazer? E hoje, eu tenho 5 rapazes, 5 homens. Outra coisa que eu vejo neles, como eles amam suas esposas. Eles amam e são fiéis. Onde aprenderam do amor que o Mozart viveu para comigo. Eu fiquei viúva faz 3 anos, vai fazer 4 quase. E um dia eu estava olhando para Jesus, num quadro que eu tenho lá em casa, do coração de Jesus. E eu disse para Jesus, Jesus, como eu fui muito amada, eu fui muito valorizada. Antes de ter comunidade, nós 2 viajávamos para fazer pregações, missões, sabe? E o Mozart ficava escutando. E tinha horas assim que estava tão forte que ele chorava. Parecia que sempre era tudo a primeira vez. E eu estava dizendo para Jesus, chorando, Jesus, eu fui muito amada, muito valorizada.
E isso fez com que meus filhos aprendessem com ele. E Jesus me disse, mas fui eu que te amei através de teu esposo. Quando nós chegarmos a entender o que é verdadeiramente um matrimônio, onde Deus amará a esposa pelo amor do esposo e amará o marido, o amor de Deus vai correr até ele através da esposa. Que bonito que Jesus me disse. Então para de chorar, né? Porque eu é que te amei e te valorizei através dele. Quer saber da última imagem com o moço? Que o moço morreu em consequência do Covid. Eu também fui no hospital fazer exame para ver se eu não estava com Covid. Estava, né? E o Lucas estava comigo. Ele conta essa história emocionado. Disse, mãe, o pai está aí nesse quarto. Né? Passando, ele disse, o pai está ali nesse quarto. E ele assoviou. Porque ele tinha costume, quando ele ia lá em casa, ele assoviava para a gente dar a chave para abrir a porta. E quando o Mozart escutou o assovio do Lucas, tirou aquilo que ele tinha, veio na janela do quarto. A neguinha. Depois foi de novo. Então, a última imagem que eu tenho dele foi essa. Porque não pude vir no velório. Eu também estava numa UTI. Estava entubado. Então, a gente tem que resgatar, rever os acontecimentos. É como um álbum com fotos preto e branco, e às vezes amassado. E depois de um tempo, se você tem intimidade com Deus, você vai olhar o mesmo álbum e aquelas fotos preto e brancas, que pareciam tão dolorosas, elas começam a ficar coloridas, tridimensionais, elas se mexem. Então, como que eu vou negar ter um filho para que ele possa ter toda essa possibilidade? Agora, sempre eles imitarão, porque o ser humano é essencialmente imitação, eles sempre imitarão comportamento do pai e comportamento da mãe. E, principalmente, se os dois se amam. Se os dois se amam. Porque como é que eles vão aprender a perdoar? É claro que mesmo que haja um amor maravilhoso, sempre vai dar as quebras, né? Sempre vai dar. Mas a reconciliação. E Deus nos ensina, olha, tu tens quebras comigo, mas lembra como era maravilhoso a reconciliação entre vocês. E Deus nos deixou a reconciliação com Ele. Porque, por favor, a gente apronta, né? Outra coisa séria. Mas eu aprontava, não coisa grave, pelo amor de Deus, mas, sabe, mau humor? Sabe aquelas coisas das mulheres, né? Então, mas depois eu me arrependia. E eu disse, ai, moça, me perdoa. Ele me abraçava. Ele dizia, não foi nada, neguinha e tal. E Jesus me faz lembrar esses acontecimentos. Porque o matrimônio natural não é uma antecipação ou algo do matrimônio de Cristo, da pessoa de Cristo com a igreja, da nossa alma com Ele. Mas é Ele que mostra para cá como deve ser. Não é aqui que vai entender lá. É lá que traz para nós. Parabéns que tu virou católico, guri. E seja católico de verdade. Chega. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Não. Depois de tudo isso, se vocês fizerem algum comentário, já vai mais meio metro. Mas olha, Deus é fantástico. Não quero amá-lo de medo do inferno.
Lança-me em suas chamas. Não quero te amar pelo prêmio do céu. Deixa-me fora dele. Mas quero amar-te por aquilo que tu és. Por aquilo que tu és. Esse já é o céu. Fala, filho. Eu tenho uma dúvida que é para ti, e eu acho que o Márcio pode ajudar também. Que sou muito novo, e eu gostei muito quando a senhora falou, concordo com o que a senhora falou, que paternidade não é uma habilidade que o homem nasce. Pronto, a gente precisa, é um dom que a gente vai aprendendo. Adquirindo, isso. Na questão de uma coisa que eu nunca entendi, óbvio que eu nunca entendi, não sou pai, não sou casado, mas amar a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu nunca entendi como que isso é possível. E não chega a ser um medo, mas se eu estivesse namorando hoje, dependendo do quanto que eu gostasse da menina, eu ficaria com um certo receio de, nossa, eu gosto muito de ti, mas eu não quero gostar de ti mais do que eu gosto de Deus. Como que funciona essa questão de amar a Deus pelos outros, pela esposa, pelos filhos? É Deus que te leva a amar. Ele é o princípio do amor. Por isso que ele me disse, eu te amei através do teu esposo. E você foi uma esposa adequada, uma ajuda adequada. Porque hoje ele está aqui comigo. Para, tenha dó. Fala, Márcio. É uma pergunta difícil. A gente tem que colocar Deus acima do amor aos pais, à esposa, aos filhos. Né? Deus tem que estar acima até do amor a nós mesmos. Né? Mas Deus é amor. Né? E até tem uma passagem que questionam Jesus sobre qual é o maior mandamento. Né? E Jesus responde, escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento é o amor. Então, o amor, ele não se divide. Então, não é uma coisa assim que não existe um espaço finito para o amor. Um limite. Onde eu, para amar minha esposa, eu tenho que tirar Deus de dentro para entrar minha esposa. É o contrário, né? Inclusive, quando Jesus diz isso, a gente não compreende, mas um padre falou para nós num sermão que o ciclo está todo fechado, porque o judeu, quando ouve essas palavras, escuta Israel, ele entende a sequência do Salmo, que tem essa frase, que é, escuta Israel, algum povo foi tão amado por Deus, que Deus falou com ele, né? Então, ali está dizendo que Deus, Jesus responde ali, Deus te ama, tu ama Deus, tu ama o próximo, tu ama a ti mesmo. Então, é um ciclo de amor. Né? Então, Deus nos ama em primeiro lugar. E aí, a gente, talvez compreendendo isso, a gente entende que não é um amor esforço nosso, mas é sim uma retribuição de amor. E quando eu amo a minha esposa, eu estou retribuindo o amor a Deus e cumprindo o mandamento, porque o que é amar não é um sentimento, né? Amar é uma decisão. É uma decisão de fugir, muitas vezes, do medo. Né? Como a Chica falou, muito sabiamente, o medo é um sinônimo do egoísmo. O que é o egoísmo? É um amor pequeno só a si mesmo, né? Excluindo a fonte do amor, que é Deus. Então, a gente tem que entender que também, algumas pregações que eu já ouvi, né, diz que o medo é o contrário do amor. Né? E o egoísmo é o contrário do amor também. Né? E a esperança é o contrário também do medo. Então, a gente tem que ter esperança, o tempo inteiro ter esperança. E esse momento de Natal, eu acho que é o momento da gente sempre resgatar a esperança. Esperança porque Deus veio a nós. Né? Os salmos, assim, escritos, e outras profecias escritas milhares de anos, até talvez centenas de anos, antes da vinda de Jesus, falam no Emmanuel,
de um Deus conosco, né? De uma esperança, né? Naquele momento, então, a justiça e a paz se abraçarão. Tantos exemplos assim de amor e esperança transbordantes, assim, de uma plenitude, né? E essa plenitude sempre é prometida quando vier o príncipe da paz, o menino, o Emanuel, o Deus conosco, né? Então, sim, é uma dúvida que a gente não se obstine no amor a uma pessoa mais do que a Deus. Mas quanto mais a gente amar a Deus, mais a gente vai amar as pessoas, o próximo, e mais a gente vai amar a si mesmo, que talvez possa parecer um egoísmo, mas é um mandamento de Deus que a gente ame a si mesmo, né? A Carol falou, né, amar a própria fertilidade. Um homem que nem nós, a Chica falou, e eu acho verdade, porque existe um momento do cair a ficha, né? Quando eu fui pai, eu vou dizer que a Jerusalém falou que estava grávida, levou uns 4 meses para eu entender o que ia acontecer, né? Demorou um bom tempo e foi com uma irmã que preparava os casais para o batismo. E quando ela falou dessa importância do batismo e de que o que estava vindo era um filho muito amado de Deus, que daí assim, que nem quem jogava fliperama antigamente entende que caiu a ficha, né? Não vai, de repente acende todas as luzinhas do painel, né? É que a gente fala cair a ficha, mas o pessoal não é do meu tempo, né? De botar ficha no videogame. Não tem mais ficha. Não tem mais ficha. Mas é isso, sabe? Não vai, tu chacoalha, e não vai, e tu dá soco. E aí, de repente, cai a ficha assim, acende todo o painel do fliperama, né? É um insight, nesse, a palavra da moda. É nesse sentido. E foi nesse momento de pensar o batismo da Chiara que caiu a ficha. Assim, de dizer, opa, não é mais... Não sou mais eu agora. Não sou mais eu. Pai. Agora eu tenho que ser... Agora, Pai. isso daí. Então, e realmente é uma coisa que vai andando, né? Eu queria até convidar o José para vir aqui. Ô, José, vem aqui. O José, isso também é um exemplo que eu queria dar, por isso que eu estou chamando ele aqui, porque a Thalita está com o irmão no colo, né? Então, esse medo de ser mãe também cresce numa sociedade onde as irmãs cuidam dos irmãozinhos menores, né? Então, é uma certa naturalidade segurar no colo, né? Mas para quem não teve muito isso, como é que vai entender que vai ser capaz de ser uma boa mãe, né? E o medo vem mais forte. Mas como a Chica falou, né, a maternidade está dentro da gente. E o amor também está dentro da gente. Ele é um sinal da nossa imagem e semelhança com Deus. Então, se a gente deixar o medo de lado com esperança, o amor vai florescer naturalmente. Esse é o José. O nosso menino Jesus. Olha como Jesus era fofinho, Muito né? bom. Eu vou pedir, então, agora que cada um de vocês traga uma mensagem para esse Natal, né? Para quem está assistindo, com tudo isso que a gente falou. Vamos lá? Começando com a senhora. Olha, que este Natal, eu sei que no dia do Natal, mesmo 25, tem muita confusão, né? É festa, enfim, troca de presente. A gente não se liga. E isso foi um artifício do mundo para nos roubar o mistério do Natal. Então, eu sugiro que você contemple o Natal a sós. E que você, entrando na gruta, você possa pegar o menino Jesus no colo, sentir o seu cheirinho. Tenho certeza que se você tiver esta contemplação, você vai dar um banho em Jesus, em suas lágrimas. Mas não lágrimas superficiais, aquelas lágrimas profundas. Porque quem não aprender
a entrar na gruta de Belém, ser pequeno a ponto de poder deitar-se na manjedoura junto, jamais vai aprender a estar com ele na cruz. Não vai aprender. Santa Teresa d'Ávila diz que o leito conjugal da alma é o outro lado da cruz. Mas o princípio é este, estar com ele na manjedoura. Daí a gente... gostaria imensamente que o teu Natal fosse de verdade um grande nascimento, fosse de verdade uma vida nova. Feliz Natal! Bom, eu também quero deixar um Feliz Natal e uma mensagem de Natal na mesma, fazendo um link com o que a senhora falava, né? Mas trazendo esse versículo, porque quando recebi esse convite de estar aqui hoje, eu estava exatamente com esse versículo na cabeça, né? E especialmente quero deixar essa mensagem para essa dor na alma que eu compartilho dos casais que não conseguem engravidar ou que perdem seus filhos, que enfrentam essa dureza, né? Então, claro, é um Feliz Natal a todos, mas especialmente para essas famílias que enfrentam essa dificuldade, né? Então, fala aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Então, esse filho que você busca tanto, ele já foi dado, né? É claro que o desejo de ter um filho é algo maravilhoso e Deus nos deu esse desejo. Mas mesmo que o filho não venha, ou ainda não veio, ou já foi, quando de repente você queria que ele tivesse ficado mais nos seus braços, você recebeu esse filho, que é esse Deus que a Chica falava. Essa é a boa notícia. Esse é o teste de gravidez que você tanto espera, né? É algo eterno, é algo espiritual, né? Mas esse filho que nos é dado, nos é relembrado no Natal, né? É a verdadeira notícia que a gente tanto espera lá no fundo. Essa é a verdadeira felicidade. Por isso que nós não ficamos de braços vazios, nem de coração vazio, porque um menino nos foi dado a todos nós, e isso é extraordinário, né? É essa boa nova que eu lembro das pregações da Chica desde Santa Maria, né? Eu sou de lá. Então, eu lembro da senhora falando, né, de que é isso, né? É a boa nova, é sempre novo, né? A palavra de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre... Então, é como que Jesus nascesse de novo, de verdade, nesse Natal. E é fato, é possível, né? Não é só mais um Natal, é o Natal. É o momento para nós pegarmos esse menino espiritualmente no colo, nossa alma poder abraçar esse menino que nos foi dado. É algo muito profundo, né? Mas é nosso. E é para você também. Então, um Feliz Natal para você. Posso dizer mais alguma? Com certeza. Muitas outras. Eu estou vendo o José sendo amamentado. Onde eu estou, seja aeroporto, seja rodoviária, que eu vejo uma mãe amamentando, eu tenho que parar e dizer para ela, é assim que deves fazer com Deus. Eu penso nos Reis Magos. Eles não foram para a gruta foi um acidente de trânsito, né? Foi só para aquele dia. Depois eles foram procurar um lugar. E os Reis Magos chegaram na casa, está na palavra, e viram Maria, a mãe, com o bebê no colo. Eu tenho certeza que ela estava dando de mamar. Se um Deus precisou de um seio, por que nós, mulheres, não entendemos o que significa isso? Por que nós, mulheres, estamos mais enfeitadas do que pinheirinho de Natal? Por quê? Quem disse isso? Quem disse isso? Eu tenho que chegar a essa questão. Puxa, mas quem disse isso? Quem é que está movendo isso? Se uma mulher se desse conta que o seio amamentou um Deus, poxa vida, será que a gente ia fazer tanto silicone, tanto não sei o quê, não sei o qual, não sei o cujo?
E se entendêssemos o que significa um ventre gerando um eterno, será que a gente ia ser tão bobalhona como está sendo? Tão vulgares, tão sem sentido de vida, sem sentido do que se é? Ah, bom, mas Jesus amamentava-se de uma mulher. E foi isso que os reis magos viram, prostraram-se em adoração e renderam seus presentes. Eu não aguento, é muito grande essas coisas, e ninguém fala, a maioria não se dá conta. É tudo muito artificial, as nossas partilhas, nossos testemunhos. Nós fazemos parte do livro Atos dos Apóstolos. É um livro que não está acabado, porque ele é a igreja. Então, nós temos que testemunhar, nós temos que fazer isso para estarmos neste livro. E as pessoas que hoje estão lendo estes capítulos possam se entusiasmar e dizer, eu também quero esse negócio. E um homem ama uma verdadeira mulher. Não pense que esses enfeites todos vão cativar um homem. O que cativa é o que existe de mulher dentro da mulher. Deus fez assim. O que o Adão disse quando viu a Eva? Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Agora sim encontrei alguém para caminhar junto. Ah, para, desculpa. Eu tenho essa meia. Bom, para desejar a minha mensagem de Feliz Natal, teria, obviamente, aproveitem as festas de final de ano, seja um período de bastante felicidade, de reencontro com a própria família, com amigos, mas que também seja um tempo de estudo. O amor e o conhecimento e o amor, eles andam lado a lado. Quanto mais a gente ama uma coisa, mais a gente quer vir a conhecer essa coisa, essa pessoa. E quanto mais a gente conhece, mais convive com essa pessoa, essa coisa, mais a gente acaba amando ela. Então, por mais que, ao estudar, ao conhecer mais a Deus, o nosso julgamento na hora da nossa morte seja um julgamento mais rígido do que aquele que desconhece a Jesus, ainda assim, todo o amor, toda a paz, toda a felicidade que vem junto desse conhecer mais a Deus, conhecer melhor a Deus, de amar mais profundamente, mais sinceramente a Deus, supera muito e muito qualquer desafio que venha junto com o conhecimento. Então, que seja um tempo de reflexão, de contemplação, mas também de bastante estudo. Bom, eu queria agradecer, né, a presença de todos aqui. Nós, da Domus Aurea, temos uma missão. A nossa missão é ajudar os pais a educarem melhor os seus filhos e também a vencer o medo, né? Eu falei várias vezes esse ano em vários podcasts, que o nosso papel é ajudar as pessoas a vencerem o medo de educar os seus filhos, em especial no homeschooling, mas também fora dele, né? Esse medo de que não será suficiente, de que não vai saber fazer. Então, queria agradecer, né? Queria também lembrar um pouco do que aconteceu esse ano na Domus Aurea. A gente lançou o curso Amor que Educa, da Jerusa. A gente lançou o curso de métodos também. A gente fez 22 podcasts e lives ao longo do ano, com pessoas falando sobre diversos assuntos mais místicos, assuntos mais científicos, mais coisas sobre criação dos filhos, né, sobre métodos educativos, sobre questões jurídicas. Nós também melhoramos bastante o nosso aplicativo esse ano. Tá? E a gente tem hoje 60 profissionais já inscritos na plataforma, oferecendo cursos e serviços de educação e mais de 400 famílias cadastradas que utilizam a plataforma. Né? E como mensagem de Natal, eu não posso deixar de dizer, né, que Domus Aurea significa casa de ouro, e o nosso símbolo é inspirado no presépio, né, nesse lar de Nazaré,
nessa casa de Nazaré e na Gruta de Belém, onde tem esse aconchego do lar e, ao mesmo tempo, a estrela que nos guia. Né? Domus Aurea é um título de Nossa Senhora, da ladainha de Nossa Senhora, né, em latim, significa casa de ouro. Então, que a nossa família, a nossa casa, possa, com o auxílio da Domus Aurea, né, se tornar mais parecido com o lar de Nazaré, que é aí que está o verdadeiro grande tesouro. E também eu não poderia deixar de agradecer a São José, que nos ajudou tanto esse ano, né, que é nosso intercessor. E nesse painel aqui atrás, pintado por Aldo Locatelli, São José ele tem uma expressão bastante diferente do São José dos outros presépios e das próprias imagens. Ele é mais jovem, ele é mais forte, e ele está com um cajado na mão numa atitude de zelo, de proteção. Né? Eu acho que esse é o papel de nós pais, sermos esse zelo, essa proteção, e estarmos com o coração aberto para aquilo que Deus nos diz, para as fugas para o Egito, para aceitar também os dons que Deus nos dá, através dos Reis Magos, né? Para criar os nossos filhos. E é um pai adotivo, né? A gente falou tanto de maternidade, de paternidade, de fertilidade, mas aqui a gente tem o exemplo de um pai adotivo. E isso é muito significativo, né? Que Jesus teve um pai adotivo. Então, para quem tem essa dificuldade, para quem não consegue, né, talvez esse filho natural, entenda que a paternidade, a maternidade, para o Deus vivo, também foi adoção. Né? Então, por que a gente pensa que pode não dar certo? Por que a gente tem esse medo, talvez, de ter uma adoção, se o próprio Jesus foi adotivo? Né? Então, que a gente possa se espelhar nesse São José e ser esses homens fortes, assumir também a nossa masculinidade, né? O nosso dever de proteção, nosso dever de criação, de sustento da família, né? Para que possa florescer esse lar como o de Nazaré. Então, muito obrigado. Né? Eu deixo aqui meu Feliz Natal a todos e passo a palavra aqui para a Jerusa e para a Catiane poderem concluir. Obrigado. Quero agradecer muito a Maria Francisca, que eu devo a minha conversão a ela, que foi na nossa casa, na minha família, né, nos visitar quando a gente estava bem perdido. E então, muito obrigada por tantos anos se dedicando, né, na comunidade Oásis, sendo um oásis mesmo, de verdade ali. A Carol, que Deus cruzou nossos caminhos quando a gente ainda era jovem. E aí agora a gente é da mesma família, porque a Carol é casada com o primo do Márcio, mas a gente se conheceu muito antes. E ao Lorenzo, que muita lama tiramos juntos em São Leopoldo, e ele fazia com a maior alegria, com esse sorrisão aqui, mexendo naquela lama fétida e realmente dava um ânimo para ver. E o backstage, né, que o Marcelo está filmando, foi meu colega, tem muito carinho, a Kiara e a Thalita estão aqui nos ajudando. E eu queria dizer que quando começou, eu sempre tenho uma inquietação há muitos anos, de como será que Jesus gostaria que a gente preparasse a noite de Natal na nossa casa, a véspera, né? E a gente sempre procura inovar, e já fizemos teatro, a gente sempre vai à missa, mas parece que faltava alguma coisa. Eu tinha no meu coração, será que era para fazer para os pobres? Será que era para fazer algo diferente, né? Então a gente sempre tenta inovar e coloca uma mensagem, e acende as velas e faz uma oração e canta. Mas esse ano, no início do Advento, quando começou, que eu fiz o retiro de início do Advento, o padre disse, faça um pedido para esse Advento. E eu pedi, Jesus, me mostra como tu gostaria que fosse, né, a noite em que nós vamos parar tudo para te receber. E aí, agora no domingo da alegria, depois da comunhão, ele me falou, eu quero que tu estejas em adoração. E
isso me trouxe uma alegria tão grande. A gente costuma passar o Natal na praia e tem uma igrejinha lá. Aí eu cochichei para o Márcio e disse, tu topa se a gente vier aqui e fizer uma adoração das 11 da noite até a 00:30, para que na hora que Jesus nascer a gente esteja aqui? Ele disse sim. E aí eu fui perguntar lá para as ministras, né? Então, esse ano vai ser assim. A nossa ceia, a nossa virada, né, da 00:30, vai ser em adoração. Isso me trouxe uma grande alegria quando a Maria Francisca estava falando, né, que a gente se recolha para contemplar e se dê esse presente, né? Porque talvez o maior presente que Deus quer nos dar é o silêncio de uma noite aonde Ele vem ao nosso coração. E talvez o silêncio faça parte, né, dessa noite, porque foi assim que Ele nasceu, né? Numa noite silenciosa, estrelada e tão bela, né? Onde o céu tocou a terra e transfigurou todas as coisas e tornou belo aquilo que não depende, né? A beleza nossa, que nós estávamos falando do feminino, né? E da beleza, realmente não está no botox, no batom ou no enfeite. Isso às vezes ajuda, talvez, mas a beleza, realmente a beleza está no encontro que a gente faz com Deus e com as pessoas que a gente ama, que nos lembram quem nós somos, né, de verdade. Que a gente lembra de quem a gente é. Né? Que a gente é filhos amados de Deus. É isso que a gente é, né? Então, que o nosso Natal seja esse recordar, né? Quem eu sou. Eu sou uma filha muito amada de Deus, né? E Ele quis que eu participasse do momento em que Ele nasceu. Eu fui convidada, né? Então, é ali que eu quero estar, né? Com Ele. E assim, eu só queria complementar também que na noite de Natal vieram os mais humildes, que eram os pastores, e os mais sábios do Oriente. Então, os que dominavam mais a ciência da época encontraram Deus, né, Lourenço? Então, acho que Deus está sempre querendo nos encontrar. E aí, já desde o primeiro momento na Terra, Ele foi encontrado pelos mais sábios e pelos mais humildes, para que toda a amplitude aí do conhecimento, todas as possibilidades, né, do ser humano são bem-vindas para Cristo, são atraídas para Ele, ou pelo anjo, ou pela estrela. Sempre há um sinal para que a gente encontre esse menino, né, que nasce pequenininho e nos lembra tanto do amor do Pai. É isso aí que tu está dizendo, tanto estes quanto aqueles. Eu me questionei muitas vezes, perguntei para Jesus, por que os pastores, por que tu quisestes os pastores? Porque a gente aprende que eram os mais abandonados, a escória da sociedade. Blá, blá, blá. Mentira! Não é verdade. O fundamento é outro. Por que Jesus quis a visita dos pastores? Porque ali estava nascendo o pastor dos homens. E nenhum pai vai aprender a pastorear seus filhos se não estiver ali. Nenhum sacerdote vai pastorear a sua comunidade se não estiver ali, aprendendo como pastor dos homens. A primeira epifania foi junto aos pastores, porque ali nascia o pastor dos homens. A segunda epifania, que todo mundo diz que é a primeira, é dos reis magos. Então, a nossa religião é fantástica, guri. Tu está entrando bem. Nossa! E eu queria deixar, então, uma mensagem, né, dizer para aquela mãe que está com medo de ter filho, né, aquela que já é mãe, de ter mais filhos, de se abrir a ter mais filhos. Não tenha medo da vida. Eu sou uma pessoa que casei achando que estar aberta à vida era não tomar nenhum contraceptivo. Mas estar aberta à vida
É muito mais do que isso. E eu aprendi com o meu marido, né, que a gente acolhe aquilo que Deus manda. A gente acolhe aqueles que vêm e a gente acolhe aqueles que não vêm. Porque eu passei também por um momento da vida em que eu não conseguia ter. Quando eu quis ter, eu não conseguia ter. E ele me disse uma coisa que acalmou o coração: se a gente recebe quando Deus manda, a gente recebe quando Deus não manda, né? Então, a abertura à vida, ela é muito mais do que ter muitos filhos. É uma abertura de coração à vontade de Deus, né? Então, que seja feita a tua vontade na minha vida, me fazendo mãe de muitos, me fazendo mãe de poucos, ou me fazendo não ter fertilidade às vezes, né? Isso é uma acolhida à vontade de Deus, mas sempre com aquele espírito de abandono mesmo, abandono à providência divina e à vontade de Deus na nossa vida. Então, não tenha medo de ser mãe, não tenha medo de acolher mais vidas, não tenha medo de fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, para finalizar, também queria agradecer às irmãs aqui do Carmelo do Menino Jesus, né, que devem viver diariamente o Natal, porque escolheram o Menino Jesus como padroeiro aqui do Carmelo, né, e nos emprestaram esse espaço maravilhoso aqui com esses 2 presépios lindos, que nos ajudam pela arte a contemplar esse momento tão sublime do Natal. Muito obrigado, irmãs, e que continuem rezando por nós. Bom, então eu quero agradecer, né, imensamente a cada um de vocês, toda essa troca, né, que nós tivemos aqui, essa riqueza. A gente tinha planejado de um jeito e, no final das contas, Deus fez do jeito dele, como sempre, né? E tudo que a gente falou aqui, tenho certeza que tocou em muitos corações, né? Porque, de alguma forma, a gente se identifica, né, com tudo que a gente falou. E eu espero que realmente gere frutos nos corações, né? Agradecer a Jerusa e ao Márcio, que proporcionaram isso e todo o trabalho que a gente fez na Domus Áurea durante esse ano. E falar que cada vez que vocês assistem, que vocês compartilham os nossos conteúdos, indicam a Domus Áurea, vocês estão apoiando a nossa missão, né? Então, continuem compartilhando, compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês amam e sigam, acompanhem os nossos conteúdos no Instagram, né, no YouTube também. A gente vai deixar aqui o perfil da doutora Caroline, vamos deixar o link para a Rádio Mãe de Deus também, e compartilhem e estejam com a gente aí no próximo ano. Então, lembrando de uma certa reflexão que a gente fez numa preparação de Natal há alguns anos atrás, nem sei quantos, a gente refletia sobre os Reis Magos, né? E como eles estavam buscando o Rei do Universo num lugar óbvio, que era o palácio. E naquela noite, assim, na nossa comunidade, a gente se deu conta que Deus não é tão óbvio assim. Que o menino Jesus não escolheu lugares óbvios e que ele, sim, veio nos trazer muitas surpresas. O menino Jesus e a família de Nazaré são surpreendentes. E é dessa surpresa, né, desse jeito de Deus que a gente veio falar um pouquinho aqui hoje. Então, eu sou a Luciana, tenho 37 anos. Sou Lucas, esposo da Luciana, 36. Né? E a verdade é que Deus não cansa de nos surpreender. A gente costuma projetar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, né?
Ao olhar para o presépio, a gente se choca, né? E a nossa vida, a gente também passou por um choque similar ao do presépio, né? Mas que nos levou diretamente para olhar para a família de Nazaré como um exemplo, né? Para olhar para o presépio como um modelo a se inspirar, que é a realidade que a gente vive hoje, né? Nós somos casados há 12 anos e meio, né? Mais ou menos por aí. E nós, nesse processo todo de matrimônio, nós nunca engravidamos, né? As investigações todas que a gente se submeteu, e uma série de médicos em tudo que é lugar desse país, nós não encontramos uma resposta definitiva a respeito do porquê, né? Um diagnóstico claro, algumas hipóteses, mas enfim, tudo bem com a nossa saúde, via de regra. E em 2018 nós entramos na fila da adoção, né? Mas ainda com o sonho, né, de que Deus pudesse fazer a gente ser pais biológicos, né? A gente havia projetado isso para a nossa vida, né? Nesses projetos que nós fazemos para nós mesmos e que Deus sonha muito maior do que nós, né? E foi um processo muito difícil, né, para nós, especial para a Luciana, porque o homem precisa fazer o luto de não ser pai, a mulher precisa fazer o luto de não ser mãe, no primeiro momento, e também de não ficar grávida, né, de não gestar. E, obviamente, que isso continua até hoje nas mãos de Deus, né, mas o tempo foi passando, entramos na fila da adoção, né, mas foi um período muito difícil, né, e aí, até que chegou no ano passado, onde começa a se cumprir uma passagem importante para nós, que está lá no Salmo 126, que é aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Vão colher com alegria, né? Bem no finzinho do ano passado, recebemos a ligação de uma juíza. A gente nem discutia muito sobre a adoção, porque nós havíamos colocado para adotar apenas que aceitávamos irmãos, mas colocamos uma idade de crianças pequenas, né? Bem pequenas. E então a gente fez parte de um processo chamado de busca ativa, feita por uma juíza, que é quando não há na base nacional de adoção alguém com o perfil que esteja disposto a adotar, né? Porque afinal de contas eram 4 irmãos, né? Olha aí a surpresa de Deus. Então era uma menina de 10, uma menina de 6, um menino de 5 e um menino de 2, né? Então a gente começa a viver um processo justamente da surpresa, né? Dessas surpresas de Deus. Então o que a gente pode falar um pouco desse Natal é isso, né? Começar dessa passagem do Salmo 126, que fala justamente isso, foi uma passagem muito importante para nós, né? E nisso a família de Nazaré tem sido um grande modelo. A gente sempre foi muito devoto da Sagrada Família, eu em especial de São José, e nem sabia, né, que um dia eu também viria a ser um pai, vamos chamar de pai adotivo, né, de Jesus, como eu também sou hoje, da Tainá, da Thalita, do João Emanuel e do Elai José, o segundo nome que a gente deu para o nosso filho mais novo. E tem sido uma alegria muito grande, um processo de crescimento, de amadurecimento. É o nosso segundo Natal, mas, na verdade, quase que o primeiro, né? Porque o ano passado foi um grande turbilhão a chegada deles. Então, nós recebemos a ligação da juíza dia 16 de outubro de 2023 e dia 11 de novembro de 2023 eles já estavam lá em casa. Então, menos de um mês, a nossa vida virou completamente de cabeça para baixo. E, na verdade, entre o dia que nós conhecemos eles pessoalmente, até o dia que eles vieram em definitivo para a nossa casa, foram 15 dias. Né? Então, assim como Maria, às pressas, teve que achar um lugar para ter Jesus, a gente teve que ir às pressas. Né? Um pouquinho mais tempo de Maria, mas eram 4, então ficou parecido. Né? E Maria também, né? Quando a gente recebeu a ligação da juíza, a nossa preocupação maior era essa, assim, de isso é a vontade de Deus, né? Por mais que a gente não saiba como que vai acontecer, como que a gente vai dar conta, como são essas crianças, como é que vai ser esse processo todo, a nossa preocupação era: será que essa é a vontade de Deus? Porque se for, vai dar certo, de um jeito ou de outro. Né? Então, Maria sempre esteve muito presente na nossa história, no começo do nosso namoro. Né? Então, o sim, né, do faça-se sem saber, foi uma coisa que sempre nos guiou. Porque acontece que as crianças são extraordinárias, são maravilhosas, são muito mais do que a gente sempre sonhou. Mais uma surpresa de Deus, mas a gente não sabia como ia ser essa história. As histórias de adoção são múltiplas, de múltiplos casos. Né? Às vezes começam muito difíceis e terminam bem.
né? São vários casos. A gente sabe que é um ato realmente de doação, de amor, né? Mas Deus foi extremamente generoso com a gente, né? Também aquela outra passagem em 1 Coríntios 2, a gente fala muito sobre isso, que é justamente a promessa que Deus faz, né? Onde São Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? E a gente está aqui meio cansado, meio doente. Eu já fiquei doente 4 vezes esse ano, porque eles são uma bomba de vírus, né? Mas Deus tem cumprido assim, e São José como um grande protetor da nossa família, né? Como um exemplo de um homem que passa pela Bíblia sem falar uma única palavra, mas um exemplo de presença, de domínio na família, de santidade, né? Alguém pelo qual sempre fui muito devoto, muito antes de imaginar que eu seria pai de 4 crianças, né? E que tem sido realmente um modelo para a gente se apoiar nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a gente precisa olhar para alguém para praticar as virtudes, né? E além disso, quando tu falava de São José, eu lembrei da questão desse período de sofrimento, né? Que é bem importante dizer que a fertilidade não se limita só a ter filhos. A fertilidade é um convite para todo mundo, para gerar vida em qualquer lugar. Então, nesse período que nós ficamos de espera, né, e no escuro, sem saber o que Deus tinha para nós, Deus foi nos chamando, nos motivando a sermos fecundos em outras áreas, né? Então, isso também nos tornou férteis e foi nos preparando, né, para esse momento de muitas demandas, né, esse momento de intensidade, de um sim, né, que tem que ser para sempre, porque a adoção tem que ser para sempre, porque família vai ter seus problemas de qualquer jeito e sempre, né? Mas quando a gente coloca o nosso sim e se coloca olhando para a família de Nazaré, né, que passou por muitas dificuldades, a gente é levado por Deus. A gente não pode dizer que a gente consegue, porque é Deus que consegue por nós, porque pelas nossas próprias forças, né, pelo nosso egoísmo, nossa imaturidade, as nossas impaciências com as crianças, realmente seria muito difícil. Então, tudo é pela graça. A gente aceitou esse convite de falar brevemente um pouco da nossa história, não para nos colocar como modelo, muito antes pelo contrário, mas como o dever que nós temos de testemunhar a graça do que Deus fez na nossa vida. No dia que a gente está gravando esse vídeo hoje, no Evangelho, na liturgia diária, fala onde o anjo diz para José em sonho que ele não precisa ter medo de receber Maria por sua esposa, porque o que dela foi concebido vem do Espírito Santo, né? Foi uma passagem que nos encorajou lá atrás, que foi importante na nossa história para a gente começar a namorar, né? E nem sabia onde isso ia parar, né? Mas hoje eu vejo, né, que foi parar num matrimônio fecundo e que veio do Espírito Santo, que hoje para nós o cumprimento dessa promessa são essas 4 crianças maravilhosas que a gente ama tanto e que têm nos dado tanto, né? A gente, quando passa por um processo assim, a gente sabe que a nossa responsabilidade é dar, né? Não esperar em troca, mas Deus tem sido muito generoso conosco, porque são crianças absolutamente extraordinárias e o último ano tem sido muito especial. Esse vai ser um Natal muito especial. Câmera, todo mundo olhando lá. Tá, 1, 2, 3 e... Feliz Natal!